Oi gente, tudo bem com vocês? E como vocês viram aí no título e também estão vendo aqui, nós hoje vamos falar sobre livros. E aí eu vou dizer o meu top 10 livros da minha vida. Então, tá preparado? Continua aí, porque quem sabe algum desses você já conhece ou se interessa em ler, em conhecer. E antes de continuar o vídeo, deixa eu dar uma explicação aqui rapidinho. Essa primeira coluna aqui eu não vou separar, tipo, esse é o primeiro livro, esse é o segundo, terceiro, não. Eu vou tentar separar por categorias. E daí, se você conhecer algum desses livros, se você se interessar, já anota aí na sua lista. E o meu critério para escolher os livros foram aqueles que marcaram algum momento da minha vida, ou que me fizeram refletir, ou me ajudaram em alguma fase. Essa lista pode ser mudada, porque no dia que está sendo postado esse vídeo, esses são os que fazem parte do top 10. Mas possa ser que depois mude totalmente a minha lista. Pode acontecer. Então vamos lá, deixar a enrolação e vamos falar sobre os livros que eu separei aqui. E o primeiro que eu separei aqui é esse, Histórias que a gente gosta. Eu amo esses livrinhos de bolso, que são assim bem pequenininhos e são fáceis de ler. São várias histórias, eu acho que são 30 e poucas histórias nesse livro. Tem história de superação, tem história de amizade, encontro com Deus e muitas outras aqui. Desde pequena que eu tenho a oportunidade de ler e aí agora foi passado para mim a herança. Faz parte da minha vida até hoje e eu acho que não vai sair do meu top 10 nem tão cedo, viu? E agora eu vou separar por categoria de um autor em específico que eu me apaixonei quando eu li os livros dele, e é um exemplo de vida, um exemplo de profissional, de superação, de muitas coisas, que é Ben Carson. Essa é a biografia e esses dois livros aqui que ele escreveu junto com outros autores, que é o Sonhe Alto e o Risco Calculado. Qual é a ordem para ler esses três livros? Eu indico que lê primeiro a biografia para depois você entender tudo o que ele quis explicar nesses dois livros. Para a vida profissional, isso daqui é extremamente necessário. Me ajudou em muitos momentos quando eu estava em dúvidas profissionais, quando eu estava em dúvida do meu propósito como profissional, como ser humano. Só um resumo da história, né, do Ben Carson. Ele é um neurocirurgião negro, então já pense aí, na área da medicina, um negro se destacando, teve participação em várias cirurgias muito importantes, inclusive na cirurgia da separação de gêmeos siameses que estavam grudados pelo cérebro. Então foi ele que fez a cirurgia e teve aí muitas horas, e ele conta um pouco disso e de outros casos que ele ajudou a resolver. Tem também um filme sobre ele que é Mãos Talentosas. Confesso que eu ainda não assisti, quero assistir, espero que seja em breve. Só o livro você já tem uma noção imensa do quanto ele sofreu até chegar ao nível que ele tem hoje, né? Então coloca aí na sua lista, urgente. Já falei em um vídeo aqui que eu amo histórias baseadas em fatos reais. E de um tempo pra cá eu descobri um gosto por livros de pessoas que passaram pela Segunda Guerra Mundial, pelo regime da União Soviética. Eu não sou muito de histórias pesadas, mas tem umas que chamam a minha atenção. Então eu separei esses dois aqui, que fazem parte dessa categoria. O primeiro é O Último Trem, que conta a história de um sobrevivente de Hitler. E o outro é Ainda que Caiam os Céus, que é a história de um pastor que sobreviveu ao regime soviético. E aí cada vez que eu leio esses livros, eu fico tirando várias lições e vendo quanto sofrimento essas pessoas passaram. Não só essas que registraram em livros, né, mas de tantas outras que não tiveram oportunidade de registrar suas histórias, mas que estavam ali presentes, sofrendo amargamente, né? Então esses dois livros aqui são muito, muito legais e vale a pena você colocar na sua lista dos próximos que você vai ler. O próximo livro dessa lista não é baseado em fatos reais, mas eu amo esse livro, que é O Fim do Começo. Porque se eu for falar, vai dar um spoiler muito grande do que se trata. Então, eu prefiro ler o que tem aqui e aí você tira suas conclusões se você tem interesse em ler ou não. Infelicidade, angústia, ambição, morte e tantos outros problemas afetam diariamente a humanidade. Parece que nada pode ficar pior do que já está, mas isso é apenas o começo. Através da história de um pequeno grupo de pessoas, o destino da humanidade está sendo traçado até que venha o fim. Um estudante de medicina, uma esposa infeliz, um dono de restaurante, uma professora idealista, um pescador, uma estudante de psicologia, um jornalista ambicioso, uma dona de casa. Esta é a história envolvente que descreve os desafios vividos por um grupo de pessoas antes de um acontecimento surpreendente. É quando o mundo mostra que não tem solução, que importantes decisões precisam ser tomadas e levadas às últimas consequências. A questão que resta é como sobreviver a tudo isso. Então, se você, depois que eu li isso, quer ler esse livro, sério, vai valer a pena. Me prendeu bastante e o desfecho dessa história é surpreendentemente maravilhoso. E eu não vou falar mais nada aqui, senão eu vou dar spoiler aí.
vocês vão brigar comigo aqui nos comentários. E vamos agora para esse próximo livro, que fez parte de um momento da minha vida, que foi quando eu não lembro se foi 8ª série ou se foi 1º ano, mas a professora sempre passava livros que ou iriam cair no vestibular, ou que seriam um contexto para as aulas, enfim. E eu lembro que, além de passar esse livro, teve um passeio para o local onde se passou a história contida aqui, e eu não pude ir. Isso é uma tristeza que eu carrego profundamente comigo. Graças a Deus tem essa possibilidade da imaginação, mesmo não podendo ir, mas lendo o livro eu consegui ter uma noção de tudo que aconteceu. O livro é Cidadela de Deus, a Saga de Canudos. Pesquise sobre Canudos que você vai ver como o pessoal na Primeira República aqui no Brasil sofreu, e principalmente esse pessoal lá de Canudos. E agora, encerrando todas essas categorias, vem esse, o primeiro. Eu falei que não ia classificar por 1, 2, 3, mas esse é inclassificável. É o melhor livro do universo e é o livro mais vendido na história do planeta Terra, que é a Bíblia. Sim, gente, é o livro mais importante, que deveria ser o livro principal das listas de todo mundo. Porque aqui não é só, coisa de crente. Não, isso daqui ajuda você na sua vida profissional, nos seus relacionamentos com familiares, com pessoas, marido, sua esposa, na criação dos filhos. É o livro mais completo da face da Terra. E eu não sei como tem gente que não lê. Eu confesso que eu demorei muito para ler ele todo. E aí eu fiz um propósito, acho que foi ano passado, de que eu iria ler a Bíblia inteira, sim, em um ano. E consegui. Cada vez que você lê, você tira uma lição diferente. Às vezes você lê o mesmo verso diversas vezes e diversas vezes você tira um aprendizado novo, uma lição. E outra coisa que é muito interessante nesse livro, que é incrível e que eu preciso compartilhar, é que quando você lê esse livro, mas quando você lê de verdade, né? Tipo, eu passo aqui, viu, interessante. Não, quando você lê com vontade, sabe? Você consegue conversar com o autor do livro. Qual é o livro que você vai ler e você vai conversar com o próprio autor? Não tem. Então, esse é o top dos tops, top da galáxia, é esse livro, a Bíblia. E aí você deve estar se perguntando aí, se você fez a contagem, você deve estar percebendo que, minha querida, você não fez um top 10, você fez um top 9. Sabe contar, mas não perdeu a aula de matemática? Os professores de matemática agora choram com esse vídeo. E para finalizar essa lista, para completar, é você que vai me ajudar. Sim, você vai me ajudar. Você vai colocar aqui nos comentários qual livro que você tem certeza que quando eu terminar de ler, ele vai fazer parte desse top 10. Coloca aqui que eu vou tentar encontrar, ou com alguém, pedir emprestado, sei lá, dar um jeito de ler. E aí eu vou ver se ele vai fazer parte da minha vida ou não. E você vai deixar aqui nos comentários também qual é o seu top 10. Coloca aí a lista de livros que fazem parte da sua vida. E comenta também se você já leu ou já ouviu falar de algum desses. Se você tem interesse de algum desses, é só pesquisar que você com certeza vai encontrar em algum lugar para comprar. Outra coisa, não deixe de curtir esse vídeo, de compartilhar e também de se inscrever aqui no canal, certo? Ativar as notificações também é muito importante. E por hoje é só, gente. Espero que vocês tenham gostado bastante desse vídeo. E super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo e tchau!